Programa Falando Sério tem aqui como convidado o comentarista político Clóvis Pontes, e nós queremos aproveitar isso para elencar aqui alguns dos assuntos, como o voto distrital, as ONGs, né? E a reforma política brasileira no todo. Clóvis Pontes, seja sempre bem-vindo, e hoje eu gostaria muito de falar sobre reforma política, em especial o voto distrital. Bom dia. Bom dia, Herculano. Prazer estar aqui na Rádio Azul FM para a gente falar de novo sobre esse assunto. Gostou de falar na reforma política, como se ela tivesse existido no país. Você deve estar me provocando. Eu quero ouvir de você, porque nós sabemos que esse é um assunto por demais trabalhado, mas há sempre, a ideia que se dá é que há alguém no grupo, alguém de partidos, que há um interesse que não sobressai sobre todos, mas há um interesse que fica um tanto oculto. É assim que você vê? Então, nós já conversamos sobre esse assunto aqui uma vez e nos bastidores. A quem interessa a reforma política, entre aspas? A você, que é eleitor? Ao Cláudio, que comanda a rádio? A mim, que sou eleitor, ou comentarista político ou não? A quem interessa a reforma política partidária? Aos presidentes de partido, aos grandes partidos, inclusive, Herculano, aos grandes e não aos pequenos. Quando a gente fala em reforma, uma das coisas, por exemplo, o eleitor de Maringá às vezes vota, nós sabemos que há sempre essa, assim como candidatos de Maringá vão buscar voto em outras regiões, há uma tendência natural de que uma região metropolitana como a de Curitiba, que é maior, venha também para buscar esse voto. Você não acha que o voto distrital poderia corrigir essa distorção de o eleitor votar em candidato que às vezes ele não conheça? Herculano, eu entendo, eu sou um dos defensores do voto distrital, você sabe disso. Mas eu ainda assim, eu tenho uma opinião formada, Herculano, para que o voto distrital tenha efeito prático, nós precisaríamos quebrar essa espinha dorsal do vínculo político-partidário. Não dá para fazer em todo o sistema. Então, por exemplo, candidatos a vereadores. Nós temos hoje milhares de candidatos a vereadores que sustentam toda a cadeia da base eleitoral, que mantém prefeito que mantém deputado e por aí vai. Então, por exemplo, você é um exemplo prático para todo mundo entender o que eu estou querendo falar. Cria o voto distrital, você tem que ser candidato para uma determinada região, só que para você ser candidato, você não precisa estar afiliado a um partido político, você é candidato a vereador, você precisa ter o teu nome limpo, chancelado para disputar uma cadeira à Câmara de Vereadores. E aí você entra sem esse vínculo político partidário. Mas depois vão cooptar no meio do caminho, mas ainda assim o prejuízo é menor. Então, nessa sua filosofia, aqueles mais votados é que seriam, então, perfeito. Os deputados, os vereadores, ou o deputado nós poderíamos fazer uma região, pega uma região metropolitana de Maringá. Maringá é uma cidade muito grande. Divide ela em 4 setores. Nós elegemos os políticos nasquelas 4 regiões, representando cada região, porque é o que conhece a sua região, conhece o que acontece no seu bairro, e você cria esses candidatos sem vínculo político partidário, só para vereador, e faz um teste no país. Isso para mim é reforma político partidária. Tá, quando se fala em reforma, nós temos hoje 33 partidos e ainda tem mais 2 lá sendo estudados, tem 8 trabalhado. Que mandam, né? Você não acha, então, que nessa reforma e nessa sua visão de não ser ter partido, praticamente teria que eliminar os partidos ou, pelo menos, trazer isso para 4 partidos no máximo? Então, mas isso já está acontecendo nos bastidores, Herculano. Os partidos pequenos servem de penduricalho para os grandes partidos. Por que a aliança político-partidária era um bom caminho para todo mundo? Agora está um pouco meio complicado, mas eles acham um jeito nos bastidores. Eles se falam, eles têm a mesma língua. O partido pequeno serve ao partido maior. Quando eu falo do candidato a vereador em específico não ter vínculo político-partidário, talvez fosse um teste para quebrar essa espinha dorsal em outros patamares. Agora, quem disse que isso vai acontecer? Porque você joga contra o próprio sistema. Bom, quando a gente fala em reforma, você fala em partidos e partidos menores. Quando chega nas eleições, nós sabemos que tem o candidato majoritário de um grande partido, e até na hora da propaganda fica difícil, porque ele tem que citar todas as coligações. Então, isso seria o quê? Uma forma também de desprestigiar o partido pequeno, né? Não, mas o projeto, a reforma político-partidária que nós temos no país hoje, que
travestida de reforma, que não é reforma, exatamente para isso. Você anula os pequenos, chancela os grandes, libera verba para os grandes e você mata os pequenos. Então eu não sei se isso é reforma que a gente possa considerar como reforma política, Herculano. Abre as candidaturas, mas praticamente está sabendo que vai trabalhar em prol de um partido grande. É igual outro assunto polêmico, pode ser outro tema. É igual usar a cor da pele para poder definir verba para partido político. E aí estão dizendo que estão defendendo o negro ou os menos priorizados em relação à atual situação do país. É só para poder levar verba para partido político. Então essa é a opinião do Clóvis Pontes, comentarista político, sobre o voto distrital e a reforma política. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Azul FM. Ler faz bem, tudo tem um porquê. Chopp Bortolotto, simplesmente o melhor. Azul FM, entre as melhores do mundo. Hoje sorvetes, é gostoso, é barato, é sensacional. Arocar peças e serviços. E farmácia hiper popular, diz que entrega. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Azul FM. Voltando aqui ao nosso programa Falando Sério, e trazemos aí a opinião do Clóvis Pontes, um comentarista político, bastante polêmico, mas também dinâmico. E quando falamos de política, tem políticos, digamos, tipo a deputada federal Thalia Petroni, está Petroni, quero dizer, né? E ela coloca, digamos, a população assim, de que o ladrão de pequenos portes, eles são considerados vítimas da sociedade e não um infrator. Como que você avalia essa questão? Herculano, para mim não ter uma visão, né, dizer, o Clóvis é anti-esquerda, o Clóvis não gosta de esquerda, eu não gosto mesmo, que fique bem claro de novo, então eu vou tentar entender o projeto da deputada Thalia Petroni, mas não tem como entender, porque quando ela diz o seguinte, olha, ela tem um projeto que diz, olha, o pequeno furto é considerado por necessidade, ela abre uma lacuna, Herculano, violenta para poder a gente descambar no país, por quê? Ela devia fazer o efeito contrário, ela poderia muito bem criminalizar político corrupto, ladrão e vagabundo que roubaram bilhões que dariam para sustentar uma cadeia. E quantos milhares e milhões de pessoas poderiam ser sustentadas pelo roubo da Petrobras, por exemplo? Pelo desvio de dinheiro público em obra pública, por exemplo, o canal lá de São Francisco no governo PT, por exemplo, as invasões de terra produtiva que o PT proporcionou nesse país. Quantas pessoas poderiam ser sustentadas, Herculano, se tirassem o dinheiro desse desvio de verba pública? Mas a deputada ela não põe projeto nessa linha. Sabe por que, Herculano, que ela não põe projeto nessa linha? Porque ela é uma deputada de esquerda do estado do Rio de Janeiro, que produz muita coisa boa para o Brasil em relação ao político, que gastou no mês de agosto R$ 8.300 de fretamento de carro, de aluguel de carro, que gastou quase R$ 27 mil de passagem aérea. Por que ela não dispõe do dinheiro que ela tem para poder cuidar dessas pessoas e ele botar um projeto ridículo desse? Porque para ela não é interessante, porque mama na teta do governo e agora vai dizer o seguinte, pode entrar no seu estabelecimento e roubar. Só falta ela poder publicar agora, Herculano, no projeto dela, pode entrar armado se você agir, dar um tiro na sua cara. Porque esse é o tipo de política que o pessoal implanta no país. Esse é o tipo de governo de esquerda que o pessoal quer no país. Clóvis, eu acredito que para elucidar isso, até para brilhantar o seu comentário, nós somos adequados de uma forma seguinte, que se você chegar em casa com uma canetinha como essa aqui e que não é sua, o pai mandava você ir lá devolver a caneta de quem era. E por quê? Através do roubo dessa caneta, poderia levar o cara a ser o grande roubo dos bancos e tantos outros acontecimentos no país. Herculano, sabe uma coisa que me deixa indignado? Ela não tem um projeto social em relação a isso. Ela tem um projeto... Gente, ela está calçando roubo. Ela está definindo que o roubo é negócio bom. O roubo é condenável. Eu não estou dizendo, Herculano, que a gente não tem que cuidar de quem está com dificuldade financeira. Eu estou exatamente no oposto do projeto dela, porque se ela está tão preocupada assim, destina o dinheiro da sua verba, que é um monte, um caminhão, gastou quase 390 mil esse ano com verba parlamentar, só de verba, ajuda as pessoas. Será que não consegue viver com R$ 1.500? Ela não vive, mas ela quer que você permita
permita que entre no teu estabelecimento, que você trabalhou, que você juntou com a sua família, que você acordou de madrugada, permite que a pessoa vá lá e roube o teu estabelecimento. É roubo. Isso é tipo de projeto que você apresente. Essa mulher tem condição de ser uma parlamentar? Não tem condição. Aliás, mas é um projeto que ela apresentou na Câmara dos Deputados e você é obrigado a engolir. A gente percebe que a linha eleitoral, eu vou dizer que isso é uma linha eleitoral, de dizer assim, vamos acabar com a pobreza. E foi essa a dinâmica do PT. E nós vimos que quando o PT saiu, ele não acabou com a pobreza, ele deixou a miséria. Sabe qual é a visão dela de acabar com a pobreza, Herculano? Que eu estou de novo questionando o problema, não é o projeto de acabar com a pobreza, é que para acabar com a pobreza, ela consegue chancelar o furto, a corrupção, o roubo. E daqui a pouco você atrela o assassinato, Herculano, não tem cabimento, tinha que ser banida, inclusive por falta de decoro parlamentar, ser banida do processo eleitoral, não ser nem candidata mais, não podia nem ter direito à cadeira na Câmara dos Deputados, mas é uma deputada federal eleita pelo PSOL do Rio de Janeiro, e aí você não tem o que fazer. Talíria Petroni é o nome da abençoada. É um bom comentário aí do Clóvis Pontes, a gente agradece a sua presença aqui na Rádio Azul FM, e nós entendemos que essa é a forma que nós queremos nos portar a você, que nos dá o prazer da sintonia, exatamente para entender que a Rádio Azul FM quer participar de um processo onde o ser humano seja valorizado e não jogado para o mundo da marginalidade. Chopp Bortolotto, simplesmente o melhor. Azul FM, entre as melhores do mundo. E hoje sorvetes, é gostoso, é barato, é sensacional. Estamos aqui no Falando Sério com o Clóvis Pontes. Clóvis, nós sabemos que o Brasil por um tempo, em especial no governo do PT, no governo do Lula, Dilma, foram criadas uma infinidade de ONGs. Você acredita que as ONGs conseguiram alavancar projetos verdadeiramente, ou você entende que essas ONGs acabou sendo uma forma de angariar recursos para determinados segmentos? Herculano, olha só, eu falo com conhecimento de causa desse assunto. Quem me conhece sabe que eu tenho negócio no estado do Pará, na região norte. Vou citar nomes aqui. Eu tenho negócios na cidade de Laranjal do Jari, cruzando o Rio Jari, a última cidade do estado do Amapá. Eu negocio castanha lá. Eu tenho negócio na região do Baixo Amazonas, eu tenho negócio na região de Santarém, na região de Curuá, na região de Óbidos, de Gurupá e por aí vai. Breves, a Ilha do Marajó. E tenho também negócio circulando na região de Saracataquera, que é uma flona. Flona é Floresta Nacional, uma reserva de Floresta Nacional. Quantas vezes eu tive dificuldade, por exemplo, de retirar produto extrativista, que é castanha, que é um produto natural, é nativo, porque eu tive problemas com interferências de ONG correndo por fora em relação aos castanheiros, por exemplo. A ONG ela pode até ser um negócio benéfico, desde que ela seja uma ONG e não esse penduricalho político que nós temos aí. Como é que se constitui uma ONG nos bastidores? Primeiro, com visão política por trás. Você quer um exemplo de ONG? MST é um exemplo de ONG. Movimento Sem Terra. Quem lembra do José Rainha, do João Pedro Stedley, do que fazia uma bagunça no Pontal do Paranapanema, de incendiar trator em área produtiva, de destruir viveiro de canteiro de produção de mudas? Quem não conhece que recebeu de verba para a usina de biodiesel, ao qual eu já tive projeto nessa área há algum tempo atrás? Quem não sabe que funciona por trás de uma ONG, às vezes vai questionar o nosso comentário. Mas quem conhece realmente, nós temos ONGs e ONGs. Agora, a grande maioria, 90%, Herculano, é máquina de fazer dinheiro e briga por cargo político, para poder trabalhar depois dos bastidores a corrupção. Essa é a verdade. Então, nem saiu ponto do governo Bolsonaro. Questione ou não. As ONGs sempre tiveram assim, um destaque em governo de Fernando Henrique Cardoso, que em que pese nos decepcionou aí colocando o seu pezinho na esquerda, mas a gente entende que, por um tempo, as ONGs acabavam sendo o suporte de grandes projetos, né? E hoje a gente percebe que quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele eliminou uma série de ONGs, com certeza fundamentado nas leis
federais do país. Então, mas ó, você quer um exemplo do que eu estou falando aqui? ONGs e ONGs? Por exemplo, você tem a Fundação Abrim, que é um estilo de ONG, ela é uma ONG. Você tem a ACD, ela é uma ONG. Olha o perfil da ONG, é outro patamar. Você tem a Fundação SOS Mata Atlântica, é uma ONG respeitada. E aí você tem as outras ONGs, Herculano, que são ligadas a grupos extremistas, que vivem do dinheiro público, que vivem da teta do dinheiro público. Eu me lembro uma vez que mete fogo para pagar, que questiona, que quebra as coisas para poder ter recursos. Eu me lembro uma vez que o deputado, na oportunidade, já era senador, Álvaro Dias, diz o seguinte, que havia um monte de ONGs filantrópicas e não filantrópicas. Então, aí você vê a diferença quando eu cito, por exemplo, uma ACD. Olha a diferença, é uma ONG. Aí você pega uma ONG ligada ao grupo do Sem Terra. Ô, gente, desde quando o Sem Terra, os cabeças daquele grupo que usa as pessoas que, infelizmente, Herculano, querem um pedaço de terra, eu sou a favor da reforma agrária, mas não nesse patamar Essas que tá aí. Essas pessoas acabam sendo usadas e não beneficiadas. Exatamente, mas quem manipula essas ONGs? Os políticos de carreira que tem esse povo na mão. O Lula era mestre nisso. Marina Silva, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, esse povo ganha muito dinheiro por trás em relação às ONGs. Por quê? Porque tem um projeto político atrelado a elas. Vale lembrar que a Marina da Silva, o marido, tinha uma ONG para explorar a Mata Atlântica, né? Madeira de lei. Então, aí você vai, Instituto Chico Mendes, hoje você tem o nome dos principais parques, você vai no Parque do Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Floresta Nacional da Tijuca ou no Corcovado, quem explora lá é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade, questionado num monte de situações por fora antes, agora tem melhorado, mas era questionável em relação a isso. Quero agradecer ao Clóvis Pontes por esse comentário sobre as ONGs no Brasil, mas a gente volta para falar desse assunto aqui na programação da Rádio Azul FM. Um abraço a todos.